Graça e paz. Boa noite, Deus abençoe a todos. Estamos de volta aqui com Atos dos Apóstolos, ou, como preferimos dizer, Atos do Espírito Santo. Acompanhamos o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. Nós não estamos seguindo necessariamente um padrão cronológico, nós estamos seguindo aqui o texto conforme ele é apresentado na Bíblia e falando usando recursos de memória para apresentar um comentário, um contexto sobre o texto bíblico e o que a palavra de Deus nos permite comentar, falar, conforme nós propusemos desde o início. No capítulo 13, agora, nós chegamos a um momento do ministério do apóstolo, um momento em que, no meu entender, o Espírito Santo está preparando para algo que ele tentou evitar durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério, que era o quê? A ruptura, a separação, a divisão do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo entendia, a palavra de Deus ensina, que judeus e não judeus, pela fé em Cristo Jesus, poderiam viver em harmonia, poderiam viver servindo a Deus, adorando a Deus, numa vida de comunhão, de igualdade diante de Deus. É o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nisso acreditava, viveu em função disso, mas mesmo no grupo ali que compunha a equipe, que formava a equipe missionária, que o apóstolo Paulo não era um solitário, tá? Não era um homem solitário, ele evitava a solidão, porque a solidão não é boa. 2 ou 3, 5 ou 6 ajudam, né? Você ter ao seu lado pessoas que te compreendem e que têm o mesmo compromisso que você tem, que tem o mesmo propósito, é importante, ajuda e muito. Nesse ponto aqui, eles chegaram num lugar de Pafos. Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Nessa região aí, então João Marcos os deixou ali e regressou para Jerusalém. João Marcos, também Marcos, conhecido como Marcos, aquele jovem que na Páscoa, quando os soldados foram prender Jesus, a guarda do templo foi prender Jesus, que fugiu, que envolto em um lençol. É o João Marcos, esse jovem. A essa altura já um adulto. A essa altura um homem adulto. Não tão maduro quanto o apóstolo Paulo e também não tão maduro quanto Barnabé, mas um homem adulto. Nesse momento da viagem, João Marcos decidiu retornar para Jerusalém. Por que João Marcos decidiu retornar para Jerusalém? Nós não fazemos a menor ideia. Nós não temos a menor ideia. Mas nós sabemos que logo adiante, algum tempo depois, isso foi causa de uma ruptura. O texto também começa a mostrar a personalidade do apóstolo Paulo. Quando João Marcos quis reintegrar a equipe, o apóstolo Paulo foi totalmente contra. Mas nesse momento aqui, essa região, segundo os comentaristas aqui, os estudiosos, era uma região que naquela época a malária era muito intensa naquela região. Então, dali, o texto fala que eles foram deixados ali por João Marcos. Alguns pensam que o apóstolo Paulo tenha adoecido ou alguém da equipe tenha contraído malária e eles ficaram cuidando dessa pessoa. A palavra assim, João Marcos os deixou, dá a ideia de abandono, né? De que ele tem abandonado o grupo. Mas pode ter acontecido muitas outras coisas. Pode ter chegado a ele uma comunicação de Jerusalém falando de algum problema na família, o pai, a mãe, um irmão doente, alguma coisa grave, e ele tenha decidido retornar para cuidar de assuntos familiares ou pessoais. De qualquer forma,
nós começamos a ver aqui traços marcantes da personalidade do apóstolo Paulo. O texto continua. No entanto, olha como o texto, abandonados, né? A expressão aqui é forte, a expressão aqui dá uma ideia de que João Marcos fez algo que não esperavam que ele fizesse. Precisamos de você agora e você vai nos abandonar nesse momento. Mesmo isso ocorrendo, o apóstolo Paulo seguiu adiante, eles foram além, né? Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Psídia. Os comentaristas também falam que é uma região, assim, uns 1 quilômetro, 1.000 metros acima do nível do mar, uma região que era livre da epidemia de malária. Então, eles estavam mais seguros nessa região, eles estavam mais tranquilos. Não sabemos se o apóstolo contraiu malária, é uma série de especulações. Aí é só especulação, é só conversa. Sabemos que João Marcos deixou eles numa região difícil, num momento importante, e regressou para Jerusalém. E eles seguiram adiante. Guiados, guardados pelo Espírito Santo, mas sofrendo as dificuldades que são comuns à vida, ao dia a dia. E o apóstolo Paulo, como era o seu costume, como se tornou um padrão, no sábado, toda vez que ele chegava numa cidade diferente, numa região diferente, ele procurava uma sinagoga. Ele procurava uma sinagoga, ele se apresentava, ele aguardava o sábado. Invariavelmente, ele era convidado a pregar. O rabino Saulo, eu uso sempre essas expressões para deixar claro e evidente. Com algumas coisas que estão voltando à tona nos dias de hoje, eu acho importante sempre frisar, né, que o apóstolo Paulo é o mesmo rabino Saul, tá? Ele nunca deixou de ser quem ele era, né? Ele compreendeu a sua vida e a sua fé através do ministério de Cristo Jesus. Ele confrontou os seus atos, as suas ações, as suas convicções com a palavra de Deus e, convencido por Cristo Jesus, ele se apresentou como missionário. Ele foi constituído apóstolo aos gentios e ele está seguindo esse chamado, essa vocação. Eu não desprezo essas palavras, chamado, vocacionado, tá? Eu respeito. Agora, tem uma coisa nisso tudo que eu considero tão ou mais importante, que se chama comprometimento, compromisso, que é algo que significa, a pessoa tem a vocação, mas isso não significa nada. Se ela não permitir que essa vocação molde o seu caráter, a sua personalidade, a sua vontade, é um vocacionado desorientado. O apóstolo Paulo não, é um homem convicto, é um homem de uma fé, assim, impressionante, de uma determinação também bastante impressionante. Como de costume, ele foi para a sinagoga. Na sinagoga judaica, costumeiramente, aqueles que presidiam, havia os líderes da sinagoga, os presidentes ou o presidente da sinagoga, eram responsáveis pela liturgia, pela organização do culto, da reunião. Quem louvava, o texto a ser lido, quem seria o leitor daquele texto, a pessoa que ia pregar sobre aquele texto, ficava tudo a cargo daqueles que presidiam a sinagoga. A ação social, a disciplina do culto, tudo isso ficava sob o cuidado do presidente da sinagoga ou daqueles que presidiam a sinagoga, o líder da sinagoga, ou o chefe da sinagoga. Tá? A sinagoga influenciou muito a igreja. Se bem que no mundo gentílico, principalmente no mundo aqui romano e de cultura grega, reunir-se para deliberar em relação a assuntos comuns era a tradição, tá? Nas cidades, as pessoas se reunirem para tomarem decisões ou para apresentarem problemas aos administradores, isso era comum, tá? Diferente dos dias atuais, que nós vamos lá, votamos e depois tchau, né? Não há
um reunir-se para cobrar. Isso é feito através dos representantes. Mas naquele tempo não, o povo costumava se reunir e debater o assunto, tinha as assembleias públicas abertas lá. Então isso era muito comum naqueles dias. Então o apóstolo Paulo se apresentou na sinagoga, o rabino Saulo era muito conhecido, tá? E ele foi convidado para pregar. É um costume, porque aquele que está em viagem, principalmente Saulo, vindo de Jerusalém, vindo de onde ele passou parte da vida dele, né? De outra cidade também, Antioquia, que essa é a Antioquia da Psídia. Ele, como missionário, ele foi enviado pela outra igreja também chamada, numa cidade também chamada Antioquia. Tem duas cidades, que em homenagem ao Antíoco, um dos governantes daquelas regiões por algum tempo, tá? Um dos muitos reis, imperadores daquelas regiões lá. E nesse dia de sábado, Paulo, convidado, né, a pessoa chegou, irmãos, ao grupo do apóstolo Paulo lá, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizei-a. Né? É um costume, uma tradição. O apóstolo Paulo fez sinal com a mão, se colocou de pé e começou a pregar o evangelho de Jesus Cristo. E esse texto aqui apresenta a pregação do apóstolo Paulo. Os acontecimentos relacionados à vinda do Messias. E ele conclui aqui o seu sermão dizendo o seguinte, do 39 ao 41. E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Acautelai-vos, pois, para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas. Vede, ó escarnecedores, ficai atônitos e morrei, porquanto eu realizei em vossos dias obra de tamanha grandiosidade que jamais vos seria possível crer se alguém apenas vos contasse. Foi um sermão arrebatador. Um sermão com exortação no final, um sermão arrebatador. E o que aconteceu após este sermão? Quando Paulo e Barnabé deixavam a sinagoga, foram convidados a retornar no próximo sábado, quer dizer, uma semana depois, porque ficaram interessados na pregação do apóstolo, ficaram interessados na maneira como o apóstolo declarou que Deus havia sido fiel com o povo judeu e também com a humanidade de um modo geral. Cumprimentaram, né, aquele ritual de sempre, né? Muito boa sua pregação, Deus te abençoe, volte no próximo sábado, nós queremos ouvir mais, a sinagoga está aqui à sua disposição. Feito isto, quando Paulo e Barnabé e o grupo que os acompanhava estava deixando, depois que a congregação foi despedida, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Alguns gostaram, convidaram para retornar e outros não quiseram esperar uma semana. Já correram, acompanharam o apóstolo, sedentos por mais. Esse grupo era formado por judeus e também por gentios convertidos ao judaísmo, que é chamado prosélitos, né, que chamavam prosélitos. Tá. O que acontece? O que acontece aqui? Uma semana depois, no sábado seguinte, a Bíblia declara que quase toda a população daquela cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. A mensagem proclamada pelo apóstolo Paulo ganhou as ruas, ganhou o povo, atraiu a multidão sedenta pela verdade. E isso causou uma reação extremamente desagradável. Veja que o apóstolo Paulo já havia perdido João Marcos, um irmão em Cristo, um irmão
de sangue, de nacionalidade, por assim dizer, um irmão, abandonou, deixou-os numa situação difícil. Já foi um indicativo. Uma pregação fantástica, a sinagoga se interessa, a cidade toma conhecimento da mensagem do apóstolo, cultura grega, como nós falamos, né? Eles gostavam de ouvir novidades também. Não era só um povo temente a Deus, mas também os curiosos. Então, uma multidão se reuniu. Aí o que acontece? Despertou ciúmes. Uma coisa estranha, não faz sentido. O apóstolo está proclamando a palavra de Deus. Ele está dizendo abertamente que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias prometido. O mesmo Jesus que foi crucificado pelos romanos a pedido dos judeus, a pedido dos representantes do Sinédrio. Quando Paulo começou a pregar para não só a sinagoga, mas para toda aquela multidão, tomados de ciúmes ou tomados de inveja, alguns judeus passaram a confrontar o apóstolo, não no sentido de pedir explicações, mas no sentido de tentar atrapalhar, no sentido de zombar, de desprezar, de minimizar a pregação do apóstolo Paulo. Se cumpriu em uma semana exatamente o que foi anunciado, a advertência do apóstolo, acautelai-vos para que não vos sobrevenha o que foi anunciado pelos profetas, se cumpriu. Não tomaram as devidas precauções. E pior, não só desdenharam do apóstolo e da sua equipe, mas também persuadiram representantes da sociedade, pessoas influentes, mulheres piedosas, né, de alta posição, que estavam ali entre os prosélitos, né? Então os judeus aproveitaram para tentar influenciar para que a liderança daquela cidade expulsasse o apóstolo Paulo e os demais membros da sua equipe. E diz aqui, desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé até os expulsarem do seu território, não só da cidade, mas também do entorno daquela. Eles, contudo, sacudindo contra ele o pó dos pés, né, bateram a poeira dos pés. Isso é uma expressão de profundo desprezo, né? Uma expressão de profundo desprezo. Não para com aqueles que acreditaram, mas para com aqueles que tinham, ou pelo menos diziam ter o compromisso com Deus e estavam se rebelando contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. E eles, sacudindo o pó dos pés, como Jesus havia dito, partiram para outra cidade. Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. No pouco tempo que o apóstolo ficou nessa cidade aqui, pessoalmente, uma semana, talvez uns 10 dias, foi tempo suficiente para formar um grupo temente a Deus, um grupo sedento de Deus. Se os apóstolos e os discípulos foram expulsos da cidade, posteriormente eles enviaram pessoas outras para cuidarem daqueles que haviam aceitado, que haviam confiado na palavra de Deus e na promessa de Deus. Nessa cidade, Icônio, eles foram para outra sinagoga. Essa era a tradição do apóstolo Paulo. Primeiro, oferecer a mensagem da salvação ao povo judeu. Eles aceitando ou não, em seguida ele se voltava para os gentios. Pessoalmente, eu acredito que isto é um sinal, um indicativo do Espírito Santo para o apóstolo de que uma fratura nessa possível comunhão não estava sendo curada da maneira como, pelo menos, o apóstolo aguardava. Por outro lado, nós vemos uma diferença no que diz respeito ao comprometimento. Vocacionados aqui, chamados, convocados, todos eram. João Marcos, Barnabé, Paulo,
Todos eram vocacionados, todos foram chamados, todos foram convocados, todos foram cheios do Espírito Santo, todos assumiram o compromisso. É que o apóstolo Paulo não parou. O apóstolo Paulo não parava e não recuava, a não ser quando ele era preso, apedrejado, né, encarcerado ou levado preso para um lugar que ele não queria ir. Do contrário, ele sempre seguia adiante. Estabelecido um propósito, ele ia naquele propósito até o fim. Com isso, nós queremos dizer que não é só uma questão de dom e de vocação. A vida cristã, a vida cheia do Espírito Santo, é também uma vida cheia de comprometimento, cheia de fé, cheia de comprometimento, disposição mental consciente. Eu seguirei adiante porque é o propósito que eu estabeleci com Deus e eu não vou recuar. Não importa o que aconteça, não importa o que deixe de acontecer. Alguns comentaristas falam que naquele momento lá em que eles foram deixados por João Marcos, é nessa região, é ali uma referência ao tal espinho na carne. Mas só há especulação no que diz respeito ao que possa ter acontecido com o apóstolo. Eu não estou convencido de que tenha sido uma questão sanitária, uma questão de saúde. O espinho na carne é algo que causava profunda aflição, um incômodo intenso, que tinha o propósito, muito embora fosse um mensageiro de Satanás, tinha o propósito de manter o apóstolo em humildade, de modo a que ele pudesse aprender e a experimentar o que Deus disse para ele, o que o Senhor anunciou para ele: a minha graça te basta. Não foi o apóstolo que disse: a tua graça me basta. Foi Deus quem ordenou ao apóstolo: a minha graça, a graça de Deus nos basta. Aprender a viver dessa maneira, aprender a viver com essa verdade, não é um exercício assim tão simples. É um exercício que envolve uma disposição consciente, um comprometimento. Mas até quando um comprometimento, um pacto, uma aliança, era algo que não deveria ser rompido de modo algum? E o apóstolo Paulo, no seu jeito de ser, na sua maneira de entender, de interpretar, ele era alguém que não recuava jamais, que não voltava atrás, que viu no comportamento de João Marcos aqui um vacilo, uma falha. No futuro aqui, né, estando nós refletindo nesse momento específico, posteriormente o apóstolo Paulo buscou a reconciliação com esse jovem, que já não era mais tão jovem, né, com João Marcos. O apóstolo também já estava bem de maduro para mais maduro. Mas na vida cristã, todos nós passaremos por esses momentos, momentos de ruptura, momentos em que, muito embora fosse a nossa intenção, muito embora tenhamos plena convicção de que o propósito de Deus e o plano de Deus é a comunhão, chega um momento em que torna-se impossível manter essa comunhão de uma maneira plena. E o afastamento ou o distanciamento não significa que no futuro não possa ocorrer uma reconciliação. Igreja cristã e judaísmo, até hoje são apresentados assim como se não tivesse nenhuma relação um com o outro. Eu gosto de deixar bastante evidente que a salvação vem dos judeus, que a nossa fé ela não é contrária ao judaísmo e que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é judeu, nasceu em Israel, nasceu em Belém da Judéia, ou seja, é judeu de nascimento aqui, filho de Maria, também de Israel. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque talvez hoje você não tenha dificuldade de acreditar, mas já teve momentos na história da igreja
em que Jesus, o Cristo, foi apresentado como não sendo judeu, como se não fosse judeu, como se ele fosse outra coisa, como se ele fosse de outra nacionalidade, como se ele fosse de outro lugar do mundo. Você pode falar, Marco, mas isso é absurdo. Eu sei que é absurdo, mas pessoas que se diziam, então, essa maneira de pensar voltou agora, né? E você pode estar preparado de que essas pessoas que estão falando aí, amamos Israel, amamos Israel, amamos Israel, daqui a pouco vão se voltar contra os judeus, tá? Tal qual em dias terríveis no passado não tão distante. Então eu gosto de deixar bem claro, bem assim, transparente isso, porque as falsificações estão por aí. As falsificações do evangelho estão por aí. O evangelho sob demanda. Se há um evangelho sob demanda, o Cristo apresentado neste evangelho é um Cristo, é um redentor sob demanda. Não é a mensagem do evangelho de Jesus Cristo. É a mensagem que atende às demandas, às necessidades das pessoas. Deus supre todas as necessidades, mas a maneira como Deus apresenta essa verdade, ela não muda. Ela não muda, ela não oscila, ela não admite, como diz o apóstolo Paulo, não ultrapasseis o que está escrito. Se está escrito, nós podemos confiar e nós podemos viver tranquilamente, mesmo durante as tempestades e tribulações. Epidemias, pandemias, não é a primeira e não será a última vez na história que enfrentamos isso. É que dessa vez a nossa geração, você que é mais ou menos da minha idade, se lembra que tem 40 anos ou mais que se anuncia que uma gripe ia causar mortes durante 40 anos. Estão dizendo a mesma coisa, até que agora as gripes estão matando. Então, tiveram aí tempo suficiente para se preparar. Se os governos não o fizeram, não se prepararam, em parte, a responsabilidade é também nossa, que deixamos tudo sob a responsabilidade do tal governo, né? E quando a situação aperta, o tal governo diz que não tem dinheiro suficiente para fazer absolutamente nada. Assim não é com Deus, que desde o início nos prepara para os dias bons e para os dias ruins, para situações em que a palavra de Deus se propaga de uma forma expressiva, impressionante, maravilhosa, e também nos prepara para a rejeição, para as rupturas, né? Para o afastamento. Por quê? Se você quer servir a Deus, ou como a palavra de Deus declara, se você deseja viver piedosamente, ou seja, seguir o caminho de Cristo, viver em santidade, viver em piedade. Eu não gosto muito da palavra santidade, porque ela já foi banalizada, ela já foi assim esculachada, ridicularizada. Quando você fala a palavra santidade, aí na mente das pessoas vem uma série de comportamentos ridículos, de aberrações, de caricaturas que os religiosos permitiram e agora sofrem as consequências. Mas se você quer viver em obediência a Deus, viver de maneira a agradar a Deus, honrando o compromisso estabelecido. Todos querem poder, né? Mas poder sem propósito não faz sentido, tá? O Espírito Santo não é como um rojão aí de fogos de artifício que alguém sai aí exibindo, né? Chamando a atenção para si, ó, as luzes, ó, o brilho, ó, o barulho, ó, isso, ó, aquilo. Não, não. O Espírito Santo atua na vida dos apóstolos porque os apóstolos estão vivendo em obediência do Espírito Santo, ao Espírito Santo, seguindo a direção do Espírito Santo. A ideia do navegante lá, né? Virando as velas para aproveitar o vento, né? O vento do Espírito que nos conduz ao caminho proposto pelo Senhor nosso Deus. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te conceda a paz, te conceda sabedoria e te conceda a força, a coragem para permanecer fiel, ainda que outros
desistam disso. Deus te abençoe. Querendo Ele, retornaremos.